Olá, boa noite. Quero começar me apresentando. Eu sou a Karina, coordenadora aqui do Colégio Poli Brasil, e desejar as boas-vindas a todos que vão participar hoje desse nosso encontro. Será um grande prazer recebê-los aqui conosco. Não tem ninguém, tá só eu. Tá chegando, tem gente chegando, que bom. Vou aproveitar também a oportunidade para falar para vocês, né, os nossos pais, que nós estamos com uma enquete aberta para vocês delimitarem para nós o tema do nosso encontro daqui 15 dias. Nós já temos um encontro agendado para o dia 22/7 com o tema Como estimular a autonomia de nossos filhos na vida escolar, com a psicopedagoga Marita Mota. E depois desse encontro, nós queremos voltar a fazer uma atividade que os pais possam escolher o tema que desejam discutir nos nossos encontros, tá bom? Bom, então eu vou já iniciar. Vou receber a nossa convidada para a gente dar início à nossa live. Ela mandou um convite. Que é isso? Aí. Então, azul. A nossa convidada está entrando. Boa noite. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem com você? Tudo jóia. Pessoal, essa é a Elaine Curiacos, a nossa convidada dessa noite. A Elaine é Master Coach, mentora de mulheres, casais e família e criadora do método Mulher Mais Plena. Ela é tudo de bom, né? Uma top. Vai ser Obrigada. uma delícia a gente estar aqui essa noite conversando. Ai, muito obrigada, viu, pelo convite. É um grande prazer estar com vocês aqui. Eu sou um pouco rodada, talvez. Por isso tenho um pouco de experiência aí para poder conversar, mas é muito bom poder estar conversando com os pais, né? Poder transmitir um pouquinho dessa essência da gente, não só profissional, mas também como mãe, né? Eu sempre falo que é o meu melhor papel é o papel da mãe. Eu amo ser mãe, acho que é bom. Então, vamos conversar um pouquinho sobre. Vai ser muito bom, Elaine. E é exatamente sobre isso, né? Acho que o que nós pais, o que é unânime entre nós pais, é um desejo muito grande que nossos filhos sejam felizes, agora e para todo sempre, né? Nós queremos assim que a felicidade plena para eles. E o convite surgiu por isso, né? Por saber, conhecermos a sua capacidade, né? Essa sua paixão pela questão da educação, do ser mãe. E essa noite você vai nos ajudar com essas dicas importantes aí. Como é então que a gente faz para criar filhos felizes para todo sempre, né? Que é o que a gente pode deixar de melhor aí no mundo. É muito bom, né? Eu agradeço aí a Poli Brasil, né, pelo convite. Eu acho que é tudo que a gente mais quer realmente na vida, é criar filhos felizes. Nós não temos uma receita de bolo, né? A gente vai experimentando e pela nossa caminhada, eu acho assim, eu sempre falo que quando você tem filhos pequenos, você está investindo sem saber se vai dar certo nas suas atitudes, né? E depois você vai tendo resultado. Hoje eu tenho uma adolescente, uma mulher já em casa, 22 anos, eu já vejo, eu estou colhendo aquilo que eu plantei assim uma vida inteira, e estou vendo os resultados. E agora ela é por conta, né? Agora não adianta mais a minha intervenção. A gente está ao lado, a gente participa, a gente apoia, mas agora ela já é uma adulta, é uma pessoa que tem o seu caminho, essa trajetória. E a gente vai vendo os valores que foram plantados, vai vendo tudo que ficou dentro dela nessa nossa caminhada aí como pais e filhos, né? Então é muito bacana esse momento. Eu queria dar boa noite aí para todo mundo que está aí. Eu queria perguntar para vocês, estão ouvindo bem? Porque aqui para mim está dando um eco. Está todo mundo ouvindo bem aí? Tá falhando, Elaine. Você quer que eu saia e entre de novo? Pode ser, acho, né? Para a gente tentar essa conexão. Vamos lá. Eu vou sair e entrar de novo, então. Tá Porque bom. tá bem aqui.
Vamos aguardar a Elaine retornar para a gente continuar, então, esse debate, né, de um tema bastante importante, que é sobre, então, esse criar filhos felizes, sabendo que nós não seremos eternos, né, nós pais não seremos eternos, e a gente precisa deixá-los preparados para viver nesse mundo que temos hoje, né, com todas as questões violentas que existem nesse mundo que se põe hoje à nossa volta. A Elaine está voltando. Vamos, só mais uns minutinhos. Aí, voltei. Vamos lá. Elaine, então, para a gente começar aí o nosso bate-papo, eu vou começar por uma questão, enquanto professora, né, educadora, que a gente estuda lá dentro de algumas teorias, que é a questão de que o sujeito, ele pouco aprende pelo aquilo que dizemos, ele aprende por outras vias de processo. E isso fala um pouco da questão do que você falou aí um pouquinho da sua filha, que você plantou semente, agora ela já é uma adolescente, uma jovem, né? Que é por conta dela. O que você pode trazer para a gente aqui de dica, né? Que é só eu falar, porque às vezes a gente fala, já falei para essa criança 1000 vezes, mas parece que não entende, que não entra na cabeça dela aquilo que eu estou falando. Mas às vezes não é o falar, a gente precisa de um outro modelo. Você pode nos ajudar um pouquinho com isso? Claro. Bom, olha, a primeira coisa importante é a gente entender que nós temos 3 formas de comunicação, né? Eu queria só abordar isso para a gente entender. Então, nós temos o auditivo, visual e sinestésico. Então, muitas crianças, elas não vão aprender com o que ouve, elas vão aprender com o que sente. Ou vão aprender com o que ouve, ou enfim. Tem crianças que aprendem mais com o que escuta, ou crianças que aprendem mais com o que vê, ou aprende mais com o que sente. Essas formas de comunicação, é importante que a gente vá entendendo ao longo do tempo qual é a forma de comunicação do seu filho para chegar ao recado mais fácil. Porém, a maior forma da criança aprender é entre linhas, é naquilo que a gente não fala, é no modelo que a gente tem no dia a dia, nas nossas atitudes, porque muitas vezes eu falo assim, filho, você não pode mentir. Mentir é feio, mentir não é bom. E você explica tudo sobre mentir e fala para o filho que não pode mentir. Aí toca o telefone e você fala, filho, fala que a mamãe não está. Então você falou uma coisa e você fez outra. O que você acha que fica com mensagem? O que você falou e explicou sobre mentira ou o que você fez? A maioria das crianças é sinestésica, ela vai sentir aquilo e vai estar como sendo o melhor. Então, minha mãe fala que mentira é ruim, mas ela mente em tudo que posso. Então, não é tão ruim assim. Então, é o melhor. Gente, vocês estão ouvindo? Dá um ok aí, todo mundo que está com a gente. Obrigada aí pela presença. Dá um joinha. Se tiver tudo ok para cá, tá dando eco. O som tá falhando. Né? Vocês estão ouvindo bem o que eu tô falando? Dá um ok aí, por favor. Tá falhando, né? O som tá falhando. Eu não sei porque a internet tá boa. Não sei o horário. Elaine, se você colocar o fone. Posso tentar. Pegar para mim. Pode ser isso. Bom, Elaine, então assim, o que ficou dessa primeira questão é assim, é o exemplo, né? A criança ela vai aprender pelo exemplo que a família lhe dá, né? Se forem bons exemplos, os frutos serão bons, né? Se forem maus exemplos, infelizmente não há como se ter frutos bons lá no futuro. Sim. O grande Samitiba, né? Ele falava assim para mim, falava assim para a gente nos livros dele, nas palestras. Ele dizia assim que a gente vai pegar um carro e ir para São Paulo, por exemplo. Nós vamos até São Paulo, a gente sabe o caminho, sabe a estrada. Então, nós vamos ter um carro que tem que ter um motorista. Esse motorista ele tem que saber a trajetória que ele vai fazer, ele tem que saber onde ele vai pegar. Né? Aí, no meio do caminho pode ter um acidente de carro, pode furar o pneu, chuva, pode ter muita coisa. Porém, ele sabe o caminho, ele
direção. E ao lado dele, ele vai ter uma pessoa que vai ajudando nessa jornada do caminho. Então, ambos vão se juntando para chegar ao destino. Atrás, no banco de trás desse carro, nós vamos ter crianças, né? Vamos ter os filhos. Então, imagine que o motorista, que pode ser o pai, a pilota ali, que pode ser a mãe, e os filhos que estão no banco de trás. Então, imagine assim, quando o motorista sabe onde vai, quando a mãe... Karina, está cortando muito, acho que o pessoal não está entendendo, eles estão mandando mensagem que está cortando muito. Isso. Eu vou sair, vou entrar de novo, vamos tentar, eu vou até virar, tá? Tá bom. Acontece, né, pessoal? São falhas técnicas que acontecem, mas acho que a Elaine já começou a pincelar aí o assunto, né, em relação à questão de sermos exemplo para os nossos filhos. Então, não tem como mesmo a situação que ela disse, né? Você falar sobre mentira para o filho, que é feio, que não é legal mentir, e seguidamente você pedir para que ele faça isso para omitir alguma coisa, né? Vai entrar no circo, só pode entrar, não paga o bilhete a partir de 6 até 5 anos, mas seu filho acabou de fazer 6 semana passada. Você vai pedir para ele mentir falando que ele ainda tem 5 anos. Então, como é isso, né? Meu pai falou, minha mãe, que não é feio mentir, e eu estou tendo que mentir para minha família não pagar o ingresso do circo. Eu estava complementando aqui sua fala, tá, Elaine? Para aguardar você a voltar. Tá. Tá? Ótimo, vamos ver se vai agora. Eu chequei tudo aqui, tá tudo ok, tá? Vamos tentar. Eu estava dizendo sobre o carro, então. Então, imagina um carro indo para São Paulo, o motorista sabe a estrada, tem a mulher que está do lado ajudando, ambos tendo a mesma linguagem para ir a mesma estrada. E os filhos vão atrás nessa viagem. Agora, imagine se o motorista, ele quer pegar uma estrada, a mulher quer pegar outra. Imagine se o motorista quer ter um acidente e ele quer parar para ajudar, quer. Imagine se ambos ficam discutindo. O que acontece com as crianças que estão no banco de trás? Elas estão percebendo que não existe ali um equilíbrio entre os adultos, tem coerência no que falam. Eles estão falando a mesma língua. Eles não vão sentindo segurança, eles não vão sentindo apoio, eles não vão tendo a direção que eles precisam. E em determinado momento, às vezes as crianças é que assumem a direção do carro. Né? Estamos vendo muito hoje, são crianças assumindo muitas vezes em casa, né, vamos dizer assim, à frente de tudo. Eles acabam mandando em tudo, tomando posse de tudo. E os pais, às vezes, estão mais perdidos dos filhos, né? E acaba aí que os filhos acabam não sabendo, não tendo condição, muitas vezes, de estar seguindo, de estar... Eles acabam não tendo condição de assumir essa responsabilidade e a família fica uma bagunça. Então, eu sempre falo que tudo começa... Tá dando para ouvir, gente? Tá dando para ouvir? Ficou bom? Então, tá bom. Eu sempre falo assim, que tudo começa no autoconhecimento, aí nós vamos para a autorresponsabilidade. Então, eu me conheço, eu sei quem eu sou responsável pela minha vida, e a partir do momento que eu tenho um casamento, eu preciso ser responsável para cultivar essa relação, para essa relação ser uma relação mais harmônica possível, para aí eu ter para os filhos um modelo de um casal que passa segurança. Então, eles sabem muito bem qual é o destino que vai seguir, onde vai levar esse carro, né? E as crianças vão crescendo nesses modelos de pessoas conscientes, responsáveis, e que não estão, na verdade, perdidos na jornada. Eles estão caminhando de mãos dadas, coerentes, né? Porque se um pensa uma coisa, outro pensa outra, ambos têm que conversar, dialogar e chegar num acordo. E o filho tem que ter essa firmeza, né? Tem que ter essa coerência de ambos. O que a gente vê muito é realmente cada um falando uma coisa. E aí os filhos vão ficando muito perdidos. Então esse exemplo, esse modelo de um adulto
que se conhece, que é responsável pelas suas atitudes, que sabe bem para onde vai, que tem escolhas conscientes, é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. Que Não sei joia. se deu para... Deu Tá sim. melhor aí, pessoal? Quem está ouvindo a gente tá melhor? Ficou perfeito agora. Ótimo. Elaine, uma outra questão é... Nós vivemos num sistema capitalista que fez com que as famílias se transformassem. Antes nós tínhamos, né, a esposa que ficava em casa cuidando dos filhos, o pai que era o que mantinha o lar com o suor do seu trabalho. Hoje não é mais assim. Hoje, marido e mulher estão no mercado de trabalho, né? Isso. Isso fez com que a gente tivesse a questão do tempo comprimida. E muitas vezes a gente escuta isso na escola, né? Ai, mas eu não tenho tempo, né, de acompanhar o meu filho, né? Eu não consigo. Quando eu chego em casa, eu tenho muitas tarefas para fazer. Como que a gente poderia, assim, conciliar, né, essa vida que eu tenho que estar dentro desse mundo capitalista e o tempo que eu preciso dedicar ao meu filho? Sim. Eu acho assim muito importante falar até um pouco da minha experiência, né? Eu sou uma mulher que sempre trabalhei fora e sempre trabalhei bastante. Não é uma coisa, num tempo bastante grande. Eu sempre preservei a qualidade, é isso que eu sempre falo. A qualidade é fundamental. E eu tinha uma forma de lidar com isso. Eu chegava do trabalho, a primeira coisa que vinha na minha cabeça, que eu estava vindo para casa, eu sempre pensava assim: a minha filha ficou o dia todo me esperando. Então, eu preciso priorizar a minha filha quando eu chegar em casa. Então, eu chegava em casa e eu dava um tempo de qualidade para ela. Então, eu não tinha quantidade, mas eu tinha qualidade. Então, eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era dar atenção. Então, eu brincava, né? Quando eu era menor, brincava. Quando era maior, via as tarefas e as coisas. Via uma coisa que ela queria fazer. Então, enfim, eu tinha ali... a primeira hora, talvez, até um pouco menos, eu tinha esse tempo para ficar com ela. E aí eu dava toda a atenção. A partir do momento que você deu atenção para a criança, que ela se sentiu prioridade, né, ela ficou o dia todo esperando. Então aí eu partia para fazer as outras coisas, que a gente como mulher tem inúmeras coisas para fazer, né? Mas eu percebia que quando eu fazia isso, ela não ficava querendo atenção, porque eu já tinha dado atenção. Então, ela tinha percebido que ela era prioridade para mim, mas que eu precisava fazer isso, que também fazia parte da casa, das coisas da casa, enfim, que também ela ia se beneficiar daquilo tudo. Então, ela foi entendendo que a mãe estava disponível para ela naquele tempo, mas depois a mãe tem que fazer outras coisas. Quando possível, vai crescendo um pouquinho, a gente põe a criança para ajudar, para ficar junto, e aí a gente vai tendo, né? Eu sempre falo que as mulheres pedem ajuda, e eu acho que a mulher não tem que pedir ajuda, ela tem que dividir tarefas, né? Então o homem, da mesma forma que a mulher trabalha e ajuda em casa, o homem também tem que ajudar. Então quando o filho vê que o pai chega em casa, que o pai também colabora, cada um tem o seu papel, então enquanto um está cozinhando, outro está lavando as coisas, enquanto um está arrumando aqui, um está fazendo dever de casa com ele, o outro está fazendo a janta, enfim, ele percebe que ambos vão dividindo tarefas, e isso vai também dando um alicerce muito bom para o filho, ele entende isso e ele acaba... criando dentro dele também isso como um grande modelo. Então, o homem, ele não está em casa para ajudar, ele está em casa para dividir tarefas, né? E muitas mulheres trazem dos tempos antigos aquela questão de que o homem ajuda. Não, o homem não ajuda, ele divide tarefas. E o filho também. Né? Porque a gente não pode também poupar a criança e achar que a criança é muito pequena, não pode ajudar, não pode fazer nada. A gente tem que, aos poucos, dentro da idade de cada um, também distribuindo essas tarefas. Também ajudando com que a criança colabore, participe, seja organizada, tenha disciplina, tenha as atividades e, principalmente, a responsabilidade. Né? Então, acho que é muito importante isso. Então, a maneira que eu encontrei de lidar com o tempo, a maneira nos meus estudos e principalmente na minha prática foi isso, né? A gente tem muito pouco tempo, mas a gente precisa priorizar a criança. Se você priorizou e deu um tempo de qualidade para ela,
ela consegue ir lá brincar tranquila, ela entendeu que você a ama, que ela é importante para você, e aí ela libera você para o resto. Então, mãe, pai, experimenta. Experimenta porque funciona, né? Funcionou comigo, funciona com as pessoas que eu oriento aqui, dá certo, experimenta. Então é a qualidade, não é a quantidade de tempo, mas assim a qualidade a ser Qualidade. observada. Exatamente, é a prioridade, né? A Isso criança sentir que ela é prioridade. Isso é importante porque assim nós estamos vivendo agora um momento delicado, né? Muitas famílias estão mais em casa por conta de tudo que está acontecendo e acaba que os ânimos ficam aflorados, né? Sim, sim. A paciência, Sim. os conflitos acabam existindo, né? Existem estatísticas que falam que a violência doméstica se ampliou muito mais nesse período de pandemia. E como controlar daí isso, né? Eu estou mais tempo dentro de casa, mas mesmo assim esse tempo não é de qualidade. Como que a gente poderia mediar isso, ajudar os pais nessa mediação? Então, olha, a primeira coisa que está acontecendo, eu acho que é no próprio relacionamento, né? Então, assim, quando o relacionamento está desestruturado, já começa de uma forma a atingir as crianças. Então, a mãe não tem paciência, o pai não tem paciência, eles não estão conseguindo dividir as tarefas, eles estão numa fase do relacionamento difícil, então precisa olhar para isso também. Né, esses dias me perguntaram, será que na pandemia vai aumentar o número de divórcios? E eu sempre digo que na pandemia só está amplificando aquilo que já era. Né? Se o relacionamento já estava difícil, ele acaba ficando mais difícil. Então é muito importante a gente perceber assim, por que nós estamos sem paciência? Qual é o problema? Né? É claro que nós todos não estamos acostumados a lidar com esse novo momento, esse novo normal. Então, você ter que ficar fazendo uma lição com a criança é uma coisa. Você ficar ali o tempo todo querendo que ela fique uma manhã inteira na frente do computador em casa, porque qual é o conceito que a criança tem? Em casa é para dormir, para brincar, não é para estudar, ficar no computador o tempo inteiro, né? Então, em casa ela faz tarefa e agora isso mudou. Então, eu acho que precisa, assim, ajudar a criança a perceber, porque como nós adultos estamos também com dificuldade nessa mudança, nós também não estamos orientando muitas vezes as crianças. E eles acabam dando mais trabalho. Por quê? Porque eles também não estão entendendo o que está acontecendo. Então, acho que precisa, primeiro, estruturar melhor o casamento, ter diálogo, né? Conversar mais, entender o que está acontecendo na relação a dois que está gerando todo esse conflito. Então, ter mais esse diálogo e, ao mesmo tempo, ajudar essa criança a entender tudo o que está acontecendo, porque é um momento novo para todos. Nós acreditamos, assim, que esse ano é um ano pedagógico bastante complicado para as crianças, né? O nível de aprendizado talvez não seja o mesmo, mas o nível de aprendizado na vida é muito maior, porque as crianças estão aprendendo a lidar com resiliência, com mudança rápida, né, com tantas coisas que são fundamentais na vida, eles estão tendo que aprender. Só que isso gera realmente uma tensão coletiva. E a família precisa se unir nesse momento e entender o que para esta família, nesse momento, é importante. Então, vamos rezar junto? Vamos meditar antes de estudar? Vamos andar de bicicleta um pouquinho? Vamos fazer uma atividade física para acalmar os ânimos, depois estuda? Ou vamos fazer uma comida junto? Ou vamos, enfim, vamos criar alguma coisa para que a gente tenha mais equilíbrio, mais paciência e mais amor, né? Porque está precisando de muito amor. A gente, quando tem amor, a gente tem paciência. A gente não sei de onde vem, mas a gente consegue ter a paciência. Quando a gente entende que se para você que é adulto está difícil, imagina para as crianças, né, que estão presas dentro de casa, que não pode ver os amigos, que não pode correr, que não pode jogar bola, que não pode brincar, né, que não pode ter aquele convívio na escola que é tão importante para as crianças. Não tem ali a professora o tempo todo junto, como era antes. Então, assim, se para você adulto está difícil, imagina para a criança. Então vamos ajudar essas crianças, começando por nós adultos, começando a buscar o equilíbrio. Eu dou uma dica assim, muito importante para todo mundo. Faça meditação. Pare 5 minutos todo dia, respire e busque o equilíbrio no silêncio interno. Se a mãe e o pai fizerem isso, quem sabe também pode trazer as crianças para fazer junto.
vocês vão encontrar nesse silêncio interno um equilíbrio, porque na verdade esse equilíbrio é que vai dar para nós a paciência que a gente precisa. Então, a dica é reza junto, faz meditação junto, faz atividades lúdicas juntos, que isso tudo vai ajudar a vocês se acalmarem, mas volto a dizer, é fundamental o casal se entender. Se o casal estiver estruturado, se o casal estiver em equilíbrio, as crianças vão ficar mais calmas, com certeza, porque as crianças são um reflexo dos adultos, dos pais, né? Então, você vê uma mãe quando tem um nenê, por exemplo, no pós-parto, se ela tá tranquila, a criança fica tranquila, né? Se a mãe tá agitada, tá insegura, tá nervosa, sem paciência, a criança chora, a criança dá mais trabalho, não dorme. Por quê? Os filhos, dentro da nossa casa, a gente gera uma vibração, né? Então, imagina assim, nós temos energia. Essa energia, ela gera uma vibração. Se eu chego tensa e nervosa na minha casa, eu já vou falar meio torto com o marido, ele também já não vai receber aquilo de uma forma boa, pronto, já criamos uma sintonia ruim. Isso vai levar para as crianças também, o ambiente vai ficar ruim. Então, você está sintonizando com o quê? Né? Você está sintonizando com medo, com a insegurança, com a raiva, com a impaciência, ou você está sintonizando com o amor, com a paciência, né? Entendendo que seus filhos precisam de você, entendendo que a sua mulher precisa de ajuda, que o seu marido precisa de ajuda. Então, enfim, eu acho que é por aí. Bom, então a gente já tem 3 grandes palavras aí, né? Que a gente tem que ser exemplo, tem que ter qualidade na nossa convivência e o diálogo deve estar presente, né? Fundamental. Tem tanta coisa para a gente conversar que a gente precisaria de 2 lives. Vai ser um assunto complexo. Elaine, tem uma questão também, assim, eu vou falar assim também da minha experiência, né? Às vezes eu vejo lá em casa, assim, isso sai muito da fala do meu marido. Porque se fosse no meu tempo, vocês iam ver só, né? Vocês são ingratos, vocês não sabem reconhecer tudo que a gente faz por vocês, né? E isso é uma fala, às vezes, presente dentro dos lares, né? Parece Sim. que os filhos são ingratos, que eles não reconhecem o esforço que os pais fazem. Mas é uma questão também que envolve o emocional, a maturidade, né? O que você pode nos ajudar, assim, a refletir sobre isso? Então, assim, nós vamos... para responder isso é bastante longo, porque nós temos que buscar lá atrás. Então, vamos pensar assim. Nós somos criados por pais rígidos, muitas vezes, né? Num tipo de educação completamente diferente, muitas vezes severa demais. E aí, o que acontece? Eu não quero fazer isso para meus filhos, então eu vou fazer o quê? Ao contrário, né? Então, muitas vezes eu dou demais, eu não deixo meu filho conquistar, né? A minha filha sempre dizia para minha mãe, a gente tem que conquistar, porque tudo assim, nada era, não é que é luta, não é que é esforço, mas ela também tinha que fazer por merecer. Não era uma coisa só à vontade, porque senão a pessoa não dá valor para aquilo. Então é muito importante que a gente entenda assim que se o filho não está reconhecendo, primeiro ele pode estar querendo chamar atenção. Se ele está chamando atenção, porque está faltando atenção. A maioria dos casos é porque o filho quer chamar atenção. Ele entendeu que aquilo é importante para o pai, ele não faz para chamar atenção. Então, se você voltar ali na questão anterior, chegar em casa e a primeira coisa que você fizer é dar atenção para os seus filhos, isso pode melhorar muito. Segundo, para de dar tudo que eles pedem, né? Não é porque eles pedem que você tem que dar. Então, quantas vezes a gente vê os pais trabalhando que nem louco para dar o melhor para os filhos? O que é esse melhor? Né? O melhor seria o seu tempo de qualidade com eles, né? O melhor seria a sua presença. E muitas vezes você não dá a presença porque você está trabalhando demais para dar coisas materiais que às vezes não são tão fundamentais, né? Então, eu acho assim que não é que o filho é ingrato, é que as vidas são diferentes, a educação é diferente. Então, muitas vezes o filho não está reconhecendo porque ele tem tudo, para ele aquilo é normal, passou a ser normal. Então, a partir do momento que eu quero uma coisa, eu falo, você me dá, é normal eu ter tudo que eu quero. Então, eu vou pedindo mais e mais e mais,
Porque assim, a criança ela vai testando a gente, ela não sabe o que pode e o que não pode. Ela não sabe o que deve e o que não deve. Ela vai pedindo, ela vai falando, ela vai testando. E quando você vai dizendo não, não pode, vai colocando limites, ela vai percebendo o que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é. Então é fundamental que você não fique comparando você com o seu filho, porque a educação que você teve é completamente diferente da que você deu. Né? Eu vou citar Isamitiba de novo, que eu gosto muito dele, dos livros dele. Isamitiba falava assim, que essa geração de hoje é uma geração despamonhada. Né? O que é despamonhada? A gente, quando era criança, para comer um curau, a gente tinha que ir lá, pegar o milho, tirar todo o cabelinho do milho, tirar a casca do milho, cozinhar o milho, ralar o milho, enfim. Era todo um processo que demorava aí, no mínimo, umas 3, 4 horas. E aí que o doce ficava pronto. Hoje, as crianças, adolescentes, se eles querem comer um curau, eles vão ali no varejão, na loja, sei lá, em qualquer lugar, tem pronto. Então ele pega, ele tem o trabalho apenas de abrir o potinho e comer. Ele não tem noção da construção. Então, os filhos nossos hoje não têm noção do que é construção. Né? Eu, quando era criança, para brincar de casinha, eu pegava a caixinha de pasta de dente, tampinha da pasta de dente, e aí você ia construindo a casa. A brincadeira era construir a casa com as coisas que você tinha ali em mãos. Quando a minha filha era pequena, já comprava a casa pronta, né? E isso era ruim, porque eu insistia na construção da casa. E muitas vezes eu sentei e brinquei com ela do jeito que eu brincava, para ela entender o que é uma construção. Então, hoje é tudo pronto. Se você quer uma coisa, você tem que ir lá. No meu tempo, eu tinha que estudar alguma coisa, eu tinha que descer 10 quadras, 20 quadras até a biblioteca, a pé, ficar lá a manhã inteira, várias manhãs, para conseguir fazer uma folha de almoço de trabalho. Hoje, eles já nasceram nessa geração que aperta o botão, cola, copia, Google, tem tudo. Então, eles não têm a construção, eles têm tudo pronto. Então, não dá para comparar e não dá para pedir para o outro aquilo que ele não tem para dar. Então, a hora que você parar de comparar você com seu filho e começar a entender quem é o seu filho, como ele age, o que ele precisa, quais são as emoções que estão ali, quem é esse ser que está na sua frente, você vai começar a perceber que você vai priorizar, vai dar atenção, vai investir nisso e ele vai reconhecer melhor tudo que você dá para ele, com certeza. Que lindo. Meu marido está assistindo, fica a dica aí. Ai, que bom. Que bom. Elaine, uma outra questão é assim, que enquanto pai e mãe, o nosso desejo é que os nossos filhos fiquem embaixo das nossas asas, né? Que os joelhos deles não sejam ralados, os nossos podem, mas os deles não. Sim. E isso acaba sendo a superproteção. Essa superproteção, quanto que ela traz de benefício e malefício na formação desse sujeito? Bom, a gente sempre fala do amor. O amor é fundamental, né? A gente precisa amar os nossos filhos. Só que a demonstração do amor não é ser bonzinho o tempo todo e nem dar tudo que eles querem, né? A demonstração do amor é você realmente educar o seu filho, entender o que aquela ação sua vai gerar no futuro, né? Então, assim, eu preciso super proteger meu filho. Superproteção não é a palavra, eu preciso proteger o meu filho, né? E para que ele vá aprendendo a caminhar sozinho. Porém, quando Travou, vamos esperar um pouquinho. capaz. Então imagine assim, você que é adulto hoje, cresceu com uma sensação de incapacidade. Como é que é isso? Então, quando eu super protejo meu filho, o tempo todo é como se eu tivesse dizendo assim para ele. Você não consegue sozinho, então eu preciso fazer para você. Você precisa do meu apoio, precisa conseguir, porque você não é capaz. Então, quando eu super protejo, eu não estou fazendo uma coisa boa para o meu filho. Eu tenho, gente, 35 anos de consultório. Eu trabalho com pai, mãe, filhos, né? E posso dizer para você que um pai e uma mãe que super protege um filho acaba estragando muito
vida desse filho, acaba fazendo com que esse filho não consiga ter independência, autonomia, não se sinta capaz. E a gente não é eterno, um dia nós não vamos estar aqui, né? E a partir do momento que a gente não vai estar aqui, nós vamos conseguir fazer pelo menos. Então, é fundamental que eu dê para ele condições para que ele consiga fazer sempre o seu melhor, consiga sempre, para que ele consiga sempre entender quem ele é, expressar suas emoções, para que ele consiga fazer realmente o caminho dele, né? Porque assim, o filho, ele é uma outra pessoa, ele não é você. Então, assim, tem um exercício que eu faço que é muito bom, que é você olhar para o seu pai e para sua mãe, se eles estejam vivos ou não, e pedir para eles permissão para fazer diferente. Então, você faz parte do sistema, você é o seu pai e a sua mãe, você precisa sentir que você é o seu pai e a sua mãe, você tem tudo deles, porém, pedir a permissão para eles para fazer diferente. Então, nós estamos aqui para fazer diferente. O que é fazer diferente? Não é fazer ao contrário. Os pais que super protegem, geralmente são pais que estão fazendo ao contrário dos pais. Então, tiveram pais, muitas vezes, autoritários, que não conseguiam dar o melhor amor, carinho, não tiveram muitas coisas, né? Tiveram vidas difíceis e hoje querem dar tudo. Então, eles vão para o lado oposto. E super protege, não deixa o filho passar por frustração, né? A frustração, ela é importante. Então, a minha proteção, ela tem que ir até certo ponto que não vá impedir meu filho de passar por frustrações. Ele precisa passar por frustrações. Afinal de contas, eu sou quem eu sou, né? E tenho garra, tenho força, determinação, tenho coragem até de passar por essa pandemia, de ser uma pessoa resiliente, porque eu passei por dificuldades, porque eu passei por frustrações. Se você tem uma vida totalmente dentro de uma bola de vidro, né? Uma bolha, você não vai. Bom, pessoal, o que a Elaine então aí está falando é a questão, né, do não, né, da importância da gente dizer não para os nossos filhos, né? Eles precisam receber o não quando ele é necessário para fortalecê-los. A Elaine deu uma cortadinha e daí eu estava complementando, falando a questão assim do não, né? O quanto não é importante a gente dizer para os nossos filhos, né? Que o não fortalece, porque lá na vida fora, eles vão receber não, né? O não vai estar presente. E quando eu não passo por isso, daí eu não consigo lidar com a frustração, que era o que você estava falando. Sim, exatamente. Como eu disse, a criança não sabe o que pode e o que não pode. Então, ela precisa desse não. Ela precisa entender que o que ela pode e o que não pode fazer. E o não, ele vai gerar em algum momento frustração? Vai gerar. A filha sempre dizia para mim, mas todo mundo vai, todo mundo, todas as mães deixam, menos você. E eu sempre dizia, filha, as outras crianças não são mesmo. Todas as mães não são a sua mãe. E eu não deixo e você não vai. Então, assim, eles fazem muita chantagem com a gente, né? Tipo assim, você é muito ruim, né? Então, se eu tenho um complexo de rejeição, se eu trago aí na minha vida alguma coisa que me atrapalha, eu vou sentir, né? Que na verdade, assim, minha filha está me rejeitando quando ela fala que eu sou ruim. Só que isso é só uma chantagem, não tem problema ser ruim, porque você está sendo ruim por uma causa nobre. Você está sendo ruim para ajudar o seu filho a ser uma pessoa melhor. Então, é muito, muito importante isso. Quando eu estou falando não, eu estou educando com amor. Eu estou colocando limite para que meu filho entenda o caminho que ele vai seguir, se ele pode ou não aquilo, né? E tô educando esse ser, que é o meu filho, para um adulto saudável. Porque hoje nós temos um índice muito, muito grande de suicídio na adolescência. Por quê? O menino, ele cresce, ele é o rei da casa, ele pode tudo, né? Ele pegou a direção do carro, como eu dei o exemplo lá. Então, ele pegou a direção do carro, ele pode tudo. E aí, o que acontece? Ele não vai respeitar os pais, ele não vai obedecer, não vai saber o que é bom e o que é ruim, né? E aí, o que acontece?
quando ele tem uma frustração, uma namorada, por exemplo, que quer, ele começa a gostar de uma menina e essa menina não quer nada com ele. E quando essa menina não quer nada com ele, o que acontece? Né? Ele não aceita. Ele está tão acostumado, ele tem tudo. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo certo? Ele está Tá tão acostumado. cortando. Tá cortando? Tá cortando um pouco. Ele está tão acostumado que ele pode tudo, né? E ele não consegue aceitar que aquela menina não gosta dele. Ele não consegue aceitar que ela não quer namorar. Então é muito importante que a gente entenda que a gente não pode tudo, que as coisas não são como a gente quer na vida e que tem momentos que a gente vai poder fazer, momentos que a gente não vai poder fazer, né? Então é muito importante que vá entendendo isso, que eu posso determinadas coisas, eu não posso, outras, se a menina não quer nada comigo, eu preciso aceitar isso. Então é aceitar aquilo que você não pode mudar, né? Aceitar as coisas da vida que você não tem controle. Quando você cria um filho que é o rei da casa, ele acha que ele tem controle sobre tudo. E ele não tem, né? Nós temos 1/3 apenas da vida que a gente controla. Então, é muito importante que a gente fale não, que a gente coloque limite. Colocar limite é muito saudável, gente, né? Eu tenho filha única e é um desafio ainda maior, porque o filho único é tudo para ele. Então, o desafio grande da gente é não deixar que esse filho seja um filho chato, um filho que não se relaciona, porque acha que tudo tem que ser para ele. Tudo tem que gira em torno, né, dele. Então, é muito importante que a gente possa entender que nós vamos criar esse filho para a vida. Ele tem a ouvir sim e não, né? Então, eu acho que é fundamental, Karine. Eu falo isso como mãe também, né? Eu também tenho filhos adultos e uma adolescente, e os meus que já são adultos, eles dizem assim, ainda bem que você foi uma mãe má, né? Porque quando a gente dizia que você era má, hoje a gente entende que o má foi para o nosso bem, né? Foi porque você nos ama incondicionalmente e precisou ser má naquele momento para que a gente se tornasse o que somos hoje. Então, ter esses limites. Uma outra situação também que às vezes a gente pensa assim, eu vejo os pais, né? Ah, mas eles não têm preocupação nenhuma, né? Eles não pagam carnês ainda, não sabem o que é boleto para pagar. Então eles têm a vida mansa, eles não têm problemas. Que problemas que eles têm na vida? E não é bem assim, né? A criança, o adolescente, ele carrega as suas aflições. Existem as suas aflições internas e externas, né? As emoções, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, né? Então, como que a gente pode perceber e ajudar? Na verdade, o pai acha que porque está dando uma vida melhor para o filho, está dando uma condição econômica melhor, o filho não tem problema nenhum. E ele esquece que o filho é um ser humano, né? Então, se a gente puder começar assim, desde lá da gestação, a gente já vai criando crenças limitantes na nossa vida. E essas crenças vão movendo a nossa vida. Eu tenho muitos adolescentes que eu recebo aqui no consultório que tentaram se cortar já, e muitas vezes têm angústias que os pais nem imaginam. Eles falam, mas por que está acontecendo isso? Eu não entendo. Ela tem tudo, ele tem tudo. Né? E não é porque você dá tudo de material que a criança não tem preocupações, ansiedades. Enquanto você está preocupado em pagar boleto, essa criança está preocupada em ser aceita. Será que vão me aceitar na escola? Ela está passando por um bullying. Quantos pais, o filho passa por bullying na escola e o pai nem sabe, a mãe nem sabe, não percebe, porque não olha nos olhos do filho, não conversa e principalmente não ouve o filho. Porque mais do que tudo, precisa ouvir a criança. Então, o que a gente faz no dia a dia? A gente está sempre com pressa. Então, o que a gente faz? A gente cobra, critica, cobra. E não escuta. Né? Então, quem é esse ser? O que está acontecendo dentro dessa criança, desse adolescente? Deixa eu ouvir. Né? Deixa eu ver o que está na cabecinha dessa pessoa. O que ele está alimentando aí dentro, os sentimentos, as emoções. A criança precisa ter um espaço dentro de casa para expressar o que ela sente. Então, eu atendo aqui crianças e adolescentes. As crianças que vêm aqui, todas querem atenção. Né? Os adultos colocam as crianças para assistir série, para fazer programa de adulto. E as crianças, elas querem brincar, elas querem ser criança. Né? Então, elas não têm atenção. Ninguém está preocupado com a criança, está preocupado em enfiar a criança na vida adulta.
E o adolescente está cheio de conflitos. Então, muitas vezes eles chegam aqui para mim e aí eu falo, e aí, como é que você está? Como é que está a vida? Eles não falam, eles não se abrem, né? Por que eles não se abrem? Porque eles têm vergonha de falar, porque é difícil a vida, o que está acontecendo dentro deles. Então, eles não têm ainda noção do que é pagar boleto, mas eles têm noção do que é sofrer sozinho, do que é ter angústia, do que é ter uma angústia tão grande que às vezes ele se corta para aliviar essa angústia. De ter uma angústia tão grande que ele não consegue, ele fica fechado nele mesmo, ele não consegue compartilhar aquilo, porque também não tem espaço. Então, dê espaço para o seu filho falar, dê espaço para o seu filho expressar aquilo que ele está sentindo. E para de pensar só em você. Porque o pai que fala uma coisa dessa, ele é individualista, ele está pensando só nele, ele não está olhando para o filho. Então, cuidado, porque você está criando um ser humano ali que está desequilibrando emocionalmente. E isso lá na frente vai custar muito mais caro. Então, é preciso se colocar no lugar desse filho. Um dia você foi como ele. Quando eles vêm aqui, eles não conseguem se abrir comigo, eu falo, tudo bem. Então, você não tem problema, você não quer falar nada, vamos bater papo. Então, se você não quer falar de você, eu vou falar de mim. Olha, quando eu tinha a sua idade, meu maior medo era de não saber beijar. Né? Ou de não saber fazer sexo, ou de não saber chegar Então eu começo a falar assim, eu vou falando de mim, né? Para fazer um rapport com ele, quando eu vejo ele tá falando, mas eu também sinto isso. Mas é isso que eu tô sentindo. E aí ele vai conseguindo se abrir. Então, como que seu filho vai se abrir com você? Você se colocando no lugar dele. Você falando de você como se fosse ele. Você falando de coisas que ele fala, nossa, meu pai também sentia isso, minha mãe também sentia isso. Você dá espaço. Porque quando a gente tem um problema, a gente acha que só a gente tem um problema, o outro não, né? Então é muito importante pensar nisso, olhar para isso e esquece, meu amigo, o boleto faz parte da vida. A emoção do seu filho é a mais importante, né? Porque o filho é para sempre. As contas vêm e vão, né? Isso. E mais uma vez apareceu aí, né? Então, a importância do diálogo e também a questão da empatia, né? Da gente se pôr no lugar também dessa criança, desse adolescente. Isso. E daí você falou assim, né? Que você faz ali um bate-papo com ele, você falou sobre a questão do sexo. É importante a gente romper os nossos tabus, né? De uma educação castradora que tivemos e falar sobre sexualidade com os nossos filhos. Com certeza, sexualidade é um tabu, né? Travou. Pessoal, então a Elaine acho que teve um probleminha ali técnico. Elaine, você a sexualidade... congelou. Você retoma? Você congelou para nós. Você consegue retomar? É que o sexo é congelante, né? A sexualidade é um tabu ainda no dia de hoje, infelizmente, né? Então, assim, o pai e a mãe têm que estar bem resolvidos com isso, porque se o pai e a mãe não estão resolvidos com isso, eles não vão saber lidar com os filhos. Então, é muito importante que eles se resolvam. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é tratar a sexualidade com naturalidade, desde pequeno, né? Então, quando você vê o seu filho tocando o órgão, você tem 3 opções. Ou você grita e fala, tira a mão daí, ou você nega, finge que não viu, ou você vai lá e explica para a criança que aquilo é uma parte do corpo dela importante, que ela pode tocar, pode ter aquela parte do corpo, porém, ela tem que fazer isso no momento íntimo dela, não vai fazer isso nas pessoas. E você vai orientando a criança, né? Porque o sexo ele precisa ser natural, ele vai acontecendo de forma natural. Eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa agir de forma natural. Voltando lá na primeira, tudo depende do exemplo, né? Se eu sou uma mulher cheia de tabus, eu vou achar que tudo é pecado, é feio, e vou estar bloqueando uma coisa fundamental da vida, que é a sexualidade. A sexualidade é a vida, e quem não tem a sexualidade bem resolvida, não tem a vida bem resolvida. Então, eu assim, falo muito para os pais, se vocês estão tendo problema de lidar com isso, faz terapia, busca uma ajuda.
Porque a hora que você se resolve nisso, fica tranquilo falar com os filhos e fica tranquilo lidar com naturalidade a respeito da sexualidade. Isso, e essa naturalidade tem que ser de acordo com aquilo que eles perguntam, né, Elaine? A gente não pode também atropelar as situações, né? À medida que vão surgindo os questionamentos, nós vamos dando essas respostas para eles de uma forma bem natural. Com certeza. E tem a ver com a idade também, tem a ver com o momento de cada um. Às vezes, você quer falar uma coisa que a criança não está nem perguntando e nem preparada para ouvir. Então, é importante entender cada fase de idade tem cada momento e tudo tem a sua hora, né? O importante é você estar passada a hora. Porque hoje a gente sabe que de 30% a 40% dos adolescentes de 14 anos já tiveram a sua primeira relação sexual. Então, às vezes, o pai acha que o filho só vai ter relação sexual lá nos 17, 18, 19, e já aconteceu bem antes e ele deu o trem, né? E aí, aprendendo na rua de uma forma que não é normal. Muito importante a gente olhar para isso. Bom, e como esse encontro aqui, nós temos vários familiares, né, daqui do Colégio Poli Brasil participando, como que pode ser mediada essa relação família-escola na criação desses filhos felizes, né? E os nossos estudantes também, consequentemente, serão felizes. O que você falaria um pouco sobre essa questão dessa relação família-escola? Como que ela deve se prosseguir? Olha, Karina, a primeira coisa que eu falaria para a gente começar esse assunto é assim, terceirize a educação do seu filho para a escola, né? Eu acho que é super importante a gente lembrar disso. Como eu falei da sexualidade, hoje as escolas ensinam sobre sexualidade, porém tudo tem que começar em casa. Os pais são modelo para os filhos, então tudo isso começa em casa. A escola ela tem um papel fundamental, né? Ela tem um tempo muito grande que está com o seu filho, ela vai ensinar coisas importantíssimas, não só no pedagógico, mas na vida do seu filho, porém, a educação tem que vir de casa. E eu acho que nesse momento de pandemia, os pais estão vendo claramente o papel do professor como é difícil, né? Ensinar, estar ali junto. Se você está tendo dificuldade com um filho, 2 filhos, eu imagine um professor numa sala de aula com um monte de criança diferente, de famílias e educações diferentes, né? Então, como que o professor pode ter a responsabilidade de educar o seu filho se ele tem todo esse outro contexto, tem tudo isso de tão importante também. Então, eu acho que cada um tem que assumir a sua responsabilidade. A escola tem a responsabilidade dela, os pais têm a deles. Eu escuto muitos pais dizendo, isso é obrigação da escola. Não é. A obrigação dos pais é educar os filhos, né? E a escola ela vai ser um aliado fortíssimo. Eu sempre contei muito com a escola na educação da minha filha. Eu sempre busquei participar muito, então eu participava de tudo que eu podia participar, sempre estava presente, apesar de sempre trabalhar bastante, sempre estava nas reuniões, meu marido também. A gente sempre queria saber tudo que estava acontecendo. Sempre trouxe muitos filhos, os amigos em casa, que isso é uma coisa importante. Quando os amigos estão em casa, eles estão conversando sobre a escola, sobre as coisas, você vai entendendo tudo que está acontecendo. Então é super importante você se relacionar bem com a escola, entender que a escola é seu aliado, né? Que a escola não está lá para fazer o seu papel, está lá para complementar, para te ajudar, ser um aliado seu na educação do seu filho, não só pedagógica, mas a educação para a vida, que é o mais importante, né? Eu acho. A escola, ela orienta muito na educação para a vida. E eu acho que muitos pais não conseguem ter a dimensão da importância da escola na vida do filho, né? E eu acho que também não tem muito eu acho que essa participação tão presente. É muito importante a gente estar presente. Eu acho que fazer, né, aliar a escola com a família, eu acho fundamental, porque um complementa o outro na estrutura, né, na emoção, na formação da identidade da criança, do ser humano que está ali. Então, eu acho fundamental. E quando isso se efetiva, os resultados desse sujeito feliz aparecem, né? Porque não fica uma disputa de território de quem vai fazer o quê, cada um sabe da sua função
e vai ter um produto final de excelência. Perfeita a sua colocação. Elaine, nós estamos chegando nos 5 minutinhos finais. Que pena, porque a gente poderia passar a noite conversando, porque é um assunto que nunca se esgota, né? A gente poderia estar abrindo para um diálogo, para participação com perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é restrito. Então, para a gente aí chegar nos 5 minutinhos finais, o que você deixaria de uma mensagem que vai ficar perpetuada desse momento que nós estamos tendo hoje? Que não seja o único, né? Que sejam outras oportunidades apareçam para a gente estar conversando sobre essa questão. Mas por hoje, qual seria a mensagem que você deixaria? De tudo que a gente falou aqui, né? Eu acho que a primeira coisa eu queria dizer assim, se vocês tiverem perguntas, eu estou totalmente à disposição. Pode chamar no Instagram, Elaine Criacos, lá no direct, faz a pergunta, eu respondo para vocês, né? Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, a coisa mais importante, acho que fica aí para todos, eu acho que fica a questão do amor, né? Quando eu resolvi casar, eu resolvi, junto com meu marido, a gente falou sim para o relacionamento e falou não para outras coisas. Então, outras coisas seria a vida de solteiro, a minha individualidade. Então, é querer fazer uma escolha realmente de construir uma família. Quando vocês decidiram ter filhos, quando a gente decidiu ter filhos, a gente nunca sabe como vai ser, porque é uma caixinha de surpresas, né? Mas o filho, ele é uma bênção na nossa vida, porque o filho, ele vem para ensinar você a ser uma pessoa melhor. O filho vem para ajudar o casal a evoluir. E quando eu consigo compreender isso, eu aprendo com esse filho, eu ajudo esse filho, mas eu também acabo também sendo muito ajudado. Então eu gostaria de dizer muito a importância do amor, né? De você realmente amar e expressar o amor, de fazer com que o amor esteja presente na vida da sua família. Então, deixe Deus fazer parte da sua família, porque Deus é amor. Traga Deus para junto de vocês. Crie um ambiente harmônico. Cuidado para você não ficar neurótica com faxina, né? A casa tem que estar sempre limpa, mas ela não é um centro cirúrgico, ela é um lar. Então, cuidado, que às vezes a gente é neurótica com arrumação, com limpeza, com não sei o quê, e perde momentos tão importantes de estar com o filho, né? Então, assim, estar com o filho, estar em família é fundamental para que a gente tenha a expressão do amor. E quanto mais o seu filho sentir que você e o seu marido se amam, quanto mais o seu filho sentir que existe equilíbrio, amor, cumplicidade entre vocês, mais o seu filho vai crescer estruturado, seguro e com certeza vai estar feliz, né? Eu sempre, aqui em casa, a gente sempre preservou assim, a ouvir o filho, buscar ajudá-lo nas suas escolhas. Então, hoje, minha filha já tem a profissão dela, ela mora em São Paulo, trabalha, tem 22 anos, e ela escolheu o caminho que ela quis. O caminho que ela quis nem sempre é o caminho que a gente quer. A gente sonha para o filho alguma coisa que está dentro das nossas expectativas. Só que nós precisamos dar espaço para o filho ser quem ele é. Porque da mesma forma que você está na vida com um propósito e uma missão, o seu filho, que é um outro ser, também tem o propósito e a missão dele. Ele não tem que ser o advogado que você quer, o dinheiro que você quer, ele precisa ter aquilo que ele veio ter no mundo. E aquilo que ele veio ter no mundo, e que é isso que é mais difícil, nem sempre é aquilo que você espera que ele seja. Então, baixa a expectativa, conheça seu filho, deixa ele mostrar quem ele é. Ajude seu filho a criar a própria identidade de uma forma estrutural e saudável. E deixe sempre o amor prevalecer, porque o amor supera tudo, o amor vai te dar paciência, o amor... Você está cansado, chega do trabalho quantas e quantas vezes, né? A gente que teve criança pequena, chega do trabalho cansada, esgotada, senta no chão e brinca. Você não está com vontade de brincar, mas você sabe que é por amor você faz isso. Quantas e quantas vezes você não quer estudar matemática, você detesta aquilo, mas por amor você senta ali, até vai lá às vezes no YouTube para ver como é que era, já nem lembra mais, aí tem que estudar para ensinar. Por amor você faz isso, né? E por amor você paga boleto também.
Então que seja o amor aí. A gente está no último minutinho, então a palavra é o amor, que pena mesmo, né? Eu quero agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite, ter dito sim, assim, de prontidão, né, para nos ajudar aí nessa noite, que a gente possa ter outras oportunidades para estar conversando sobre muitos outros temas, né? Mas foi de grande valia a sua presença aqui na nossa live do Colégio Poli Brasil. Gratidão imensa, gratidão a todos que